primeiro vídeo de abril e eu quero contar pra vocês as minhas leituras de 2022 até agora e também um pouquinho do que eu vou ler nos próximos meses. Bora lá? Mas antes, não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer. Vamos falar de livro. Foram 9 livros lidos nesses primeiros 3 meses do ano. Eu fiquei muito feliz porque eu tinha um compromisso comigo mesma, né? Então de ler mais e de ter algumas leituras específicas e deu super certo. Pode parecer bobo, pode parecer pouca coisa, mas significa que eu dediquei um tempo ao que eu queria fazer. Então isso já me é muito legal. E eu queria compartilhar com vocês primeiro o que deu certo. Algumas coisas rolaram bem, outras não tão bem assim. Eu li basicamente livros escritos por mulheres. Dos 9 livros que eu li, 7 foram escritos por mulheres e isso me deixou muito feliz porque de fato era uma intenção, é a minha maior intenção na verdade, é me cercar de narrativas femininas. Eu li desde autoras irlandesas como a Sally Rooney, eu li Sortudas, que é um livro divertidíssimo de uma autora inglesa, eu li Cartas a uma Negra, de uma autora da Martinica, eu li O Lugar, de uma autora francesa, vegetariana, enfim, eu dei uma boa diversificada nessas mulheres, nessas pluralidades aí de voz de mulheres e foi algo que me deixou muito feliz. Um segundo aspecto que eu gostei muito é de ter lido um pouquinho mais de não ficção. Eu já comentei com vocês, eu sou literalmente apaixonada por ficção, então ficção é uma coisa que eu consigo ler muito fácil, é muito fluido, faz parte do meu dia a dia. Sempre que eu pego um livro de não ficção eu dou uma estagnada, mas eu tinha essa intenção porque eu acho que de uma certa forma é uma outra forma de se aprender, é uma outra forma de enxergar as coisas, uma outra forma de colocar a palavra no papel. Eu consegui ler 4 livros de não ficção e isso de verdade pra mim é muita coisa. Então eu li o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak. São 2 livros pequenininhos, mas muito potentes. Eu fiquei muito feliz com isso. De não ficção eu li também o Cartas a uma Negra e talvez tenha sido a minha leitura mais difícil de todas, disparadamente, simplesmente porque não foi fluida, não é um livro gostoso de ler, não é um livro que eu gostei de ler, assim, especificamente da experiência em si, mas é um livro muito importante, ele tem um aspecto histórico muito importante, ele conversa, né, com o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, então são livros irmãos, né? A Françoise Egat, que é a autora do Cartas a uma Negra, na verdade ela faz cartas de fato para Carolina Maria de Jesus, então o livro inteiro é escrito falando Carolina, 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 e apesar então de ser uma autora da Martinica, ela tem esse diálogo, né, mesmo que não temporal, aí fora de tempo, com a Carolina Maria de Jesus, que aí sim é uma autora brasileira, uma clássica consagradíssima que vale a pena conhecer. Então eu gostei muito de ter conseguido ler esse livro, apesar de ter sido o meu março inteirinho nele. Por fim, eu li também Entre o Caos e a Humanidade, da Mariana Ferrari, eu conversei com a Mari, enfim, uma super troca bonita, uma publicação da editora Patois, que traz escritores mais novos, né, escritores um pouco menos consolidados no mercado, é uma editora independente, então eu gostei muito de conhecer o trabalho da Mari e da Patois. Beleza, falei de um monte de livro e quais são os meus destaques? Com certeza, Ailton Krenak. Então, já falei pra vocês algumas vezes desses 2 livros, eu acho eles extremamente fantásticos e uma expansão de universo mesmo. O Ailton Krenak é um ativista indígena, ele traz tudo isso, né, pras falas dele, que aqui foram transformadas em texto. Foram livros que me fizeram abrir perspectivas, de fato, assim, me fizeram pensar por um ângulo que eu nunca tinha pensado, por esse ângulo menos colonialista, né? E aí eu acho que me fez me perceber mesmo nesse sentido de colonizadora, de colônia, de não colônia, enfim, e um pouco dessa nossa relação aí com a sustentabilidade, dessa narrativa que a gente tem em torno de um capitalismo mais consciente, que, de acordo, né, com a ideia do autor, não é bem assim. É um livro que eu confesso que eu ainda tô digerindo e eu achei muito potente isso, então esses 2 são super destaques pra mim. Outro livro que é chocante, assim, pra mim é O Lugar, da Annie Ernaux. Esse livro, ele simplesmente, ele consegue condensar muita coisa em pouco lugar, assim, né, em poucas páginas. É um livro pequeno, mas é um retrato da França, é um retrato de classes, é um retrato da própria história da autora, né, ela é precursora de um gênero que eles falam que é uma autoficção ou uma autobiografia sociológica, né, então ela parte de uma experiência, de um relato pessoal para falar um pouco da história da sociedade daquele momento, daquela época. Então é um livro
que me encantou, assim, por uma escrita tão diferente, tão original, tão fluida. E o último livro que eu quero destacar é o A Pediatra. Eu não tenho ele aqui fisicamente comigo, mas é um livro de uma personagem super polêmica, é uma escrita da Andrea Del Fuego muito gostosa, é um livro que te suga, que dá vontade de ler até o fim. Também é bem pequenininho, mas é uma construção de personagem muito interessante, assim, que é justamente, ela mexe com essa complexidade, assim, do bem e do mal, da mulher boa. E a gente acaba gostando da personagem principal, da Cecília, que é uma pediatra polêmica, vilã, mas ainda assim ela não é totalmente vilã. Enfim, é um livro muito, muito, muito interessante. Eu recomendo qualquer um ler esse livro, eu acho que não tem como não gostar. Bom, tem uma coisa que não funcionou nesse primeiro trimestre pra mim, que foi ler mais livros brasileiros. Então eu tenho duas grandes intenções aqui no canal. Um é ler mais mulheres e a segunda é ler literatura brasileira contemporânea. Eu acabei me desvirtuando aí nessa segunda parte. Eu li muita literatura, sim, contemporânea, mas de outros lugares. Mas é por isso que eu tô aqui pra corrigir esse pequeno desvio aí do começo do ano. E eu já vou começar com Nem Sinal de Asas, que também foi publicado pela editora Patois, da Marcela Dantes. Esse livro foi o livro que eu recebi da caixinha da Amora, que inclusive tem essa blusa aqui, que é um clube de livros escritos por mulheres brasileira. Então é um clube que acabou de lançar e eu tô louca pra ler a Marcela Dantes, já tinha ouvido muito falar desse livro e eu quero começar com ele, então volto aqui pra contar pra vocês. Uma dobradinha aqui então de editora Patois, eu acho que esses dois dá pra ler junto, porque esse aqui é O Som do Tapa, da Carla Gerson. Eu já tive a oportunidade de conversar com a Carla, é uma pessoa, uma agitadora aí também dessa cena de literatura brasileira contemporânea, também li alguns textos dela, eu acho que isso já diz muito sobre a pessoa. É um livro de contos, dizem que é bem tapa na cara mesmo, então eu gosto de ler às vezes dois livros ao mesmo tempo. Eu vou começar com a dobradinha aqui da editora Patois, então, Carla Gerson e Marcela Dantes. Outro livro que eu estou interessadíssima para ler, Erro Grave da Vida. Eu nunca li Helena Ferrante, acreditem, e eu acho que não tem uma pessoa, uma autora, alguém que eu converse que tá dentro desse universo que não fale da Ferrante por alguma forma, e eu preciso, né, começar a corrigir esse probleminha. Então eu vou começar com Dias de Abandono. Dizem que é um livro bem pesado, mas enfim, eu acho que a Ferrante é aí uma autora que todo mundo comenta e eu quero também ler para conseguir comentar junto com todo mundo. Os Tais Caquinhos, da Ana Tércia Pontes. Esse livro aqui foi uma indicação da Lorena Portela quando eu conversei com ela e eu já vi em vários lugares. Eu achei honestamente uma capa super interessante, publicado pela Companhia das Letras, né, uma editora aí bem consolidada já, mas eu confio muito nas indicações das escritoras que eu gosto, então eu tô muito afim também de ler Os Tais Caquinhos. Nessa mesma linha, acho que não teve uma entrevista com a autora que eu tenha feito que alguém não tenha comentado desse livro. A Aline B me falou desse livro, a Lorena Portela, se eu não me engano, me falou desse livro, a Larissa Caldin falou desse livro. Vista Chinesa, da Tatiana Salem Levy, é um livro também bem pesado, mas é um livro que trata sobre violência contra a mulher. Um livro que já ganhou bastante destaque, publicado pela Todavia, então sempre livros lindos e capas maravilhosas. A Todavia, eu acho que é de longe a minha editora, que eu sempre gosto muito da diagramação da capa deles, é uma editora que eu curto bastante. Tô bem empolgada para essa leitura. Para não perder a mão na não ficção, eu vou de Natureza Íntima, é um livro da Primavera Editorial. Natureza Íntima, Fendas de uma Mulher. Dizem que é um livro bem transformador, tá? É da Maria Barreto. Não conheço a autora, mas amo a editora, já falei algumas vezes para vocês. E eu tô bem interessada nessa literatura de não ficção focada no feminino e vamos ver no que vai dar. E por fim, vou desvirtuar um pouco, mas por bons motivos, dois livros de homens, mas sim brasileiros. Os Supridores, de José Faleiro, um livro também da Todavia, teve algumas indicações de prêmio, foi premiado, me parece um recorte social, me parece que tem uma questão social bem forte aqui, então é um assunto que eu costumo gostar, tá aqui na minha lista há um tempo, então vou encarar agora, pretendo encarar. E A Palavra que Resta, que foi um livro que fez bastante sucesso no ano passado, inclusive em 2021, do Estênio Gardel. Eu tenho amigas, né, muitas amigas que escrevem e já me comentaram que esse livro aqui é um primor da literatura, de ser muito bem escrito, muito bem amarrado. Então eu sempre vou na indicação do pessoal aí que tá também nesse rumo. Tô bem animada com esses livros.
São 8 livros, eu normalmente começo a encaixar porque eu fico animada para ler outras coisas no meio do caminho. Não sei se eu vou conseguir, são só intenções. Deixem aqui nos comentários também se vocês têm alguma leitura, o que vocês estão lendo, quais os próximos livros que vocês vão ler, pra gente trocar também sobre isso, tá bom? Pessoal, falei de um monte de livro, vou deixar tudo anotado aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário, me conta o que você tá lendo, dá seu like, ajuda o canal a crescer, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo!